E tensões geopolíticas nesse exato momento trazendo grandes impactos para os mercados globais e para as criptomoedas. Enquanto os conflitos se intensificam lá no Oriente Médio, a gente tinha muita perspectiva para uma semana de extremo otimismo. Aí para o mercado cripto, a gente tem os ETFs de Bitcoin sendo aprovados na China e o halving chegando aqui daqui a poucos dias. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão geopolítica, né? A seriedade desses conflitos, o impacto deles aí no mercado financeiro, né, de uma forma geral, e as notícias que estão aí trazendo um maior otimismo e impedindo com que as criptomoedas não tenham quedas tão intensas quando está acontecendo com outros mercados. Logo depois da vinheta. Pessoal, e como sempre, né, começando o nosso giro macro aqui, vamos passar rapidinho no calendário econômico, que eu adianto que essa semana não tem tanta coisa assim importante, né? Mas ainda assim a gente precisa dar uma passada. Eu acho que só os pedidos iniciais para o seguro-desemprego aí que valem uma atenção um pouquinho mais detalhada. E o Powell, né, que vai falar amanhã, terça-feira, às 14h15, mas os últimos discursos dele não têm trazido tanto impacto para os mercados quanto os dados propriamente dito, até mesmo porque ele vem mantendo justamente a narrativa do próprio Banco Central americano. Porém, como a gente teve uma mudança muito drástica face o CPI da semana passada, eu acho que o discurso dele pode ser interessante aí da gente estar analisando, tá? E vale falar, né, que o sentimento dos investidores com relação ao corte da taxa de juros, que é algo que também está intensificando a queda das ações e também do mercado de criptomoedas, mudou completamente, né? Daqui a 15 dias a gente vai ter a próxima FONC, a reunião do Banco Central, e a maior chance é que a gente não tenha corte na taxa de juros, que se mantenha. Mas a grande questão é que agora já tem uma parcela dos investidores que estão começando a precificar, por mais que seja pequena essa parcela, tá? Mas começando a precificar um leve aumento, cara, na taxa de juros, né? Voltar a aumentar. Isso seria péssimo aí para o mercado. E por isso eu arrisco dizer que talvez, né, essas quedas elas até sejam um pouco mais intensas do que realmente aconteça, porque existe uma parcela que pode até vir a aumentar, que vai acabar precificando mais aumento na taxa de juros, o que eu acho extremamente improvável agora. Além do mais, né, aqui para o dia 12 de junho, provavelmente também não veremos corte na taxa de juros. Olha como que mudou completamente o sentimento dos investidores com relação a algumas semanas e dias também, né? Agora é praticamente certo que não teremos corte em junho, que até semana passada era o que as pessoas acreditavam que iria acontecer, e nem em julho. A perspectiva é que a gente veja possivelmente cortes aqui na taxa de juros no mês de setembro, já para o final do ano, o que levaria a gente a ter um ano com apenas 2 cortes na taxa de juros, né? Ou então 50 basis points. E é legal também a gente traçar um paralelo sobre o que os investidores estavam pensando há um tempo atrás, porque certamente, né, nos últimos meses a montagem da carteira dos investidores foi mudando drasticamente, né? Então esse gráfico todo maluco aqui mostra literalmente o que os investidores eles vêm acreditando para aumentar a taxa de juros com o passar do tempo. Então, que no começo, né, é bizarro pensar nisso, que 41% das pessoas acreditavam que no dia 12 de junho a taxa de juros americana estaria operando entre 3 e 3,25%, né? Então isso é mais de 2% abaixo do que está hoje. E agora, né, atualmente, a gente tem aí uma probabilidade de se manter conforme atualmente, ou seja, 5,25% e 5,5%. E a gente está vendo literalmente como que o sentimento dos investidores vem drasticamente mudando, o que acaba impactando de forma direta aí na própria carteira e alocação de portfólio aí dentre eles, né? E a grande questão é que quanto mais tempo a taxa de juros se mantiver alta, mais os investidores eles vão buscar aversão ao risco. Então eles vão parar de comprar ações, vão parar de investir em criptomoedas, ETFs de criptomoedas e vão para ativos mais seguros, como renda variável, como ouro
né? E isso vai fazer o Bitcoin e as criptomoedas e as ações tenderem a cair, porque tem menos pessoas interessadas a comprar. E o ouro, né, que está aí nas máximas históricas, continuar subindo. O dólar tende a se fortalecer, porque as pessoas vão acabar investindo em títulos do Tesouro Americano, que fortalece a moeda dos Estados Unidos. E a gente está vendo justamente o Bitcoin despencar à medida que tensões políticas aumentam lá no Oriente Médio. Tudo isso porque, igual a gente comentou sexta-feira, até antes de acontecer, o Irã lançou drones em direção a Israel nesse último sábado. E isso aconteceu devido, né, a um possível ataque de Israel no complexo diplomático que fica lá na Síria, que matou alguns iranianos, incluindo 2 generais. O próprio presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele já havia alertado que o Irã provavelmente lançaria ataques, né, no futuro próximo, e os Estados Unidos também se colocou ao lado de Israel, porém tem insistido para Israel não aumentar as suas tensões em respostas ao Irã. Então a grande queda do mercado e medo dos investidores é justamente Israel não seguir essas recomendações do governo americano e intensificar aí dentro da guerra, né? Uma vez que o Irã é meio que o grande financiador aí desses grupos terroristas. Mas isso fez com que ativos aí mais conservadores, né, como por exemplo o próprio ouro, chegasse em máximas históricas. Inclusive a gente chegou na verdade na máxima histórica na sexta-feira, né? A gente chegou aqui esse aqui é o ETF de ouro, né, o iShares Gold Trust, que também equivale, né, a performance do ouro. Chegou aqui próximo aos 46 pontos e hoje a gente está tendo um dia muito forte de alta. Outra coisa que a gente viu uma performance relativamente forte foi o DXY, né, que é o índice de força do dólar, que superou uma região muito importante aqui, a região dos 105 pontos. E está vindo aqui testar, né, o próximo alvo, a próxima resistência, é a máxima aqui quase que de 2023. Certo? Que também vale uma certa atenção. E isso está fazendo o dólar subir no mundo inteiro, o que equivale também aqui ao Brasil, né? Olha como é que o dólar aqui disparou. A gente está aqui na maior cotação do ano, e eu diria até que a maior cotação aí dos últimos praticamente aí 192 dias, né? Vamos falar aí 180 dias, 6 meses. E ações no mundo inteiro, né? Se a gente pegar aqui o S&P 500, estão caindo, estão performando negativamente, inclusive com uma queda muito mais acentuada que o próprio Bitcoin e criptomoedas, que tiveram um final de semana para poder digerir a notícia de uma possível intensificação das tensões na região do Oriente Médio, enquanto isso, né, está acontecendo agora no mercado tradicional, nas ações dos Estados Unidos, que inclusive faltam 52 minutos aí para fechar, fechando um forte dia de queda, até agora 1,33%, que foi uma queda inclusive superior a quando a gente teve o início dessas tensões que começou com a questão do petróleo, né? E vocês lembram, quando aconteceu o ataque de Israel lá na Síria, que atingiu a embaixada do Irã e matou 7 iranianos, incluindo 2 generais, o governo do Irã prometeu resposta. E desde então, o preço do petróleo começou a subir, o ouro também começou a subir, as ações começaram a cair, as criptomoedas começaram a cair também. E, consequentemente, o mundo já começou a ficar um pouco mais tenso com relação a isso. E tudo isso acaba também impactando no próprio sentimento dos investidores com relação ao aumento da taxa de juros, né? Porque, igual eu já expliquei aqui várias vezes, uma possível intensificação dos conflitos poderia impactar diretamente no fornecimento de petróleo, que é muito forte na região, nos demais países ao redor do mundo. Petróleo escasso, ou seja, gasolina, óleo diesel ficando mais caro, isso pode fazer com que os produtos finais fiquem mais caros também, o que resulta na inflação, que acaba impactando também essa queda generalizada. Então acaba que tudo isso vira uma grande bola de neve e os investidores ficam cada vez mais tensos. Eu enxergo tudo isso como oportunidades, né? Eu falei hoje na análise, se você não viu a análise de hoje mais cedo, eu recomendo fortemente que você veja, porque eu estou com uma lista de criptomoedas que eu estou comprando nessa queda. Criptomoedas também que, se cair mais, eu vou comprar mais.
tá? E criptomoedas que ainda não coloquei na minha carteira e que eu vou entrar, caso a gente veja uma queda maior, estratégias para o Bitcoin, recomendo que você assista. Outra coisa, o Bitcoin foi proibido 11 vezes na China ao longo da história, desde 2009 até agora, mas parece que o jogo está virando, porque agora foi aprovado nessa segunda-feira um ETF em Hong Kong, que foi até um motivo pelo qual a gente viu um começo de dia, né, com uma alta onde o Bitcoin chegou acima dos 66 mil dólares. Agora ele está próximo ali aos 62.500, mas na segunda-feira, Hong Kong se tornou a primeira jurisdição asiática a aprovar ETFs de Bitcoin e Ether na vista, não só do Bitcoin. Isso é um momento histórico na região, porque a gente sabe, né, que as criptomoedas sempre sofreram muito no território asiático, especificamente falando na China. E vale falar que a negociação de Bitcoin e Ether e outras criptomoedas de forma nativa é proibida na China. Porém, Hong Kong funciona um pouco mais às margens da legislação do resto do território chinês. Então, Hong Kong adotou uma abordagem um pouco mais liberal em relação a esse setor desde 2023, aprovando agora os ETFs. Então, as gestoras, né, a principal gestora, na verdade, é a China Asset Management, que é uma das principais gestoras da China, falou que foi aprovado, falou que recebeu a autorização, né, da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong para lançar o ETF de Bitcoin e de Ether, e tem outros grandes players aí no meio também, como a Harvest Global Invests, que também teve a permissão, e algumas outras. Não tem ainda uma data específica para esse lançamento acontecer, tal como rolou lá nos Estados Unidos, e também não se sabe se haverão outras gestoras aí entrando nesse meio dos ETFs, uma vez que o número total de pedidos aprovados não foi divulgado. Mas, o que tudo indica, essa semana a gente já pode ter ETFs de Bitcoin e Ether rodando na Bolsa de Valores chinesa, né? O que realmente é algo muito promissor. Inclusive, tem estimativas, de acordo com a Matrix Sport, que a gente pode gerar uma demanda de aproximadamente 25 bilhões de dólares pela criptomoeda, principalmente porque tem investidores chineses que estão buscando exposição ao ativo, mas não conseguem fazer isso por conta da proibição da própria China com relação às criptomoedas. E 25 bilhões de dólares é um valor muito considerável, né? A gente sabe como que alguns milhões já causam impacto no mercado, né? Às vezes uma venda milionária da Grayscale pode representar uma queda muito grande. Então, assim, 25 bilhões de dólares é quase que mais da metade, né, do que as gestoras americanas compraram até hoje e que tiveram um impacto muito forte aí no preço. Enquanto isso, o Eric Balchunas, que é o analista da Bloomberg, ele é sênior, ele acha que as entradas podem ser de apenas 500 milhões, o que sim ainda é um dinheiro muito considerável, né? Mas que ainda assim não pode ter um impacto tão grande, uma vez que a gente vai estar falando aí de 1/25, né? 1 sobre 25 das entradas atuais de dinheiro rolando nos ETFs dos Estados Unidos, justamente porque o mercado de ETF de Hong Kong é muito pequeno, muito restrito. E também, né, vale levar em consideração que quem queria investir em Bitcoin lá na China ou fez isso ao longo de todos esses anos de forma, entre aspas, ilegal, clandestina, né? Ou então investiu através dos ETFs na Bolsa de Valores americana, que já é mais regulada. Então, assim, eu acho que a demanda pelo ETF de Bitcoin na China talvez não seja tão grande quanto as pessoas esperam. Talvez por isso a gente viu uma queda maior. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho, né, é a divulgação aqui do dia de hoje, que foi um dia de queda nos mercados globais e também um dia de queda no Bitcoin. Eu estou interessado para saber o balancete das gestoras agora para o dia 15 de abril, né? Vamos ver se teve muita compra ou se teve muita venda e muito despejo, porque isso também pode influenciar no sentimento dos investidores. E também, né, o halving está chegando, faltam apenas 4 dias, a gente está aí às vésperas do halving. E realmente vai ser uma semana de novidades que inclusive nem eu consigo aí especulando sobre o que pode acontecer, porque é a primeira vez que a gente vê o halving sendo algo tão esperado, tão aguardado e comentado já há bastante tempo. Várias pessoas sabem do halving antes de acontecer e o Bitcoin inclusive atingindo máximas históricas antes desse evento, que inclusive tem vídeo também aqui no canal.
explicando mais detalhes sobre o halving, né? O nome do vídeo eu acho que é porque eu acho que o Bitcoin vai cair depois do halving. Pesquisa aqui, e que eu vou falar sobre todas essas questões, essa super precificação, possibilidades que podem trazer o halving, por que o halving faz o preço do Bitcoin subir e por que eu acredito que 2024 vai ser um ano muito bom, mas que se a gente tiver uma queda, a gente tem que encarar isso aí como oportunidades. E como sempre, para fechar com chave de ouro, eu queria te convidar a estar aí entrando no nosso escritório de investimentos profissional, que é um espaço que eu tenho dedicado ali com todos os meus alunos, onde a gente faz análises exclusivas do mercado, fala de notícias, comenta sobre oportunidades, temos lives ali exclusivas falando de estratégias, as operações que eu faço, eu posto lá pra galera, assim como as análises lá saem em primeira mão. A gente tem uma lista de trades atualizada que sempre que eu faço uma entrada, faço uma saída, tô de olho em um ativo, ele aparece lá em primeira mão nessa lista. E qualquer pessoa que for minha aluna vai ter acesso a todos esses conteúdos. Se você quiser saber de mais detalhes, é só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo da minha câmera, que você vai cair na página de produtos. Qualquer um desses três produtos são cursos onde eu ensino a investir em criptomoedas de forma segura e com preço especial de lançamento, tá? Esse aqui é o valor que vai ficar só agora para as próximas semanas. A gente vai fazer uma live aqui, um lançamento oficial, e aí o valor vai subir. Então, o desafio Crypto Pocket é para quem está querendo iniciar no mercado e não sabe por onde. Trader de sucesso é para você entrar mais no mundo de trader, aprender as figuras, padrões mais assertivos, melhores setups, gestão de risco, análise sentimental, e a carteira exponencial é para você que quer montar uma carteira repleta de altcoins promissoras e gemas que vão fazer você mudar de vida. Link aqui na descrição desse vídeo ou então nesse QR Code embaixo da minha câmera. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça dos nossos patrocinadores aqui do canal, né? A corretora BingX, que permite que você opere sem ficar fazendo verificações em KYC. Não vai reportar nada para a Receita Federal. A rede social Token.com, que é a rede social que vai te manter informado sobre as suas criptomoedas favoritas de forma 100% gratuita. Baixa com o link que está aqui embaixo para dar aquela força no canal, ou se inscreve na corretora também utilizando esse link para ter desconto nas taxas. Me siga também nas redes sociais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!